Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Vamos refletir sobre alguns conceitos-chave relacionados à cultura. Eu convido vocês a lermos juntos um trecho bem importante e interessante do nosso livro didático que tenta nos mostrar alguns conceitos como padrão cultural, área cultural e subcultura. Compreende-se por padrão cultural o conjunto de normas, aspectos culturais que influenciariam o comportamento dos indivíduos de determinada sociedade. Por exemplo, a monogamia, que é uma concepção predominante no Ocidente cristão, a não ingestão de carne bovina na Índia, o jejum do Ramadã dos povos islâmicos, entre outras práticas. Essas normas estabelecem uma conduta similar entre os indivíduos que fazem parte de uma determinada cultura, podendo com isso configurar-se num elemento de controle social. Por isso que nós chamamos de padrão cultural, porque grande parte das pessoas faz, isto é, grande parte das pessoas vivencia aquelas ações. Podemos identificar determinados padrões culturais em regiões geográficas localizadas, o que formaria o que se chama de área cultural. Ou seja, nelas predominam determinados complexos culturais que, como vimos na unidade anterior, consistem no conjunto de elementos culturais ou traços associados em torno de um mesmo tema. Podemos pensar nos aborígenes australianos ou mesmo nos indígenas brasileiros do Alto Xingu como exemplos de padrões culturais encontrados em regiões geográficas específicas, regiões essas que influem sobre a forma como esses indivíduos produzem sua existência e, consequentemente, a sua cultura, moldando-se simultaneamente por ela. Ou seja, área cultural significa a capacidade que nós temos de encontrar um padrão cultural numa área específica, não propriamente numa área urbana como a nossa, mas como o exemplo nos ajudou a pensar, um padrão cultural dentro de uma área indígena. Ou seja, todos os indígenas naquela área seguem um padrão cultural, porém é numa área específica, por isso que é área cultural. Nós temos o outro conceito, que diz o seguinte: padrão e área cultural remetem ao conceito de subcultura. O Brasil, por exemplo, é um país predominantemente cristão, falante da língua portuguesa, que cultua hábitos, crenças e valores comuns em todos os territórios, tornando-o uma área cultural específica. Entretanto, dentro do Brasil, podemos encontrar comunidades que utilizam outros idiomas e possuem uma forma de vida que se distingue do que se tem por padrão cultural. A isso se chama subcultura. Os indígenas e as comunidades quilombolas são bons exemplos de subculturas, pois ao mesmo tempo em que mantêm suas línguas, são capazes de utilizar o português no contato com comunidades externas às aldeias, bem como compreendem e reconhecem as formas, significados, valores e hábitos dessas comunidades externas. Também as comunidades de imigrantes italianos, alemães, japoneses podem ser exemplos de subculturas, uma vez que, apesar de preservarem inúmeros traços de suas culturas originais, interagem e muitas vezes assimilam inúmeros aspectos da cultura dominante no Brasil, como vestes, culinárias, crenças, entre outros. Vejam só, a capacidade de uma determinada sociedade incorporar outros aspectos não diminui, por vezes, a sua expressão cultural. Então nós temos o exemplo aqui de indígenas que, apesar de terem a sua própria língua, ao incorporarem o português, não são considerados menos indígenas porque falam português. Ou quando nós, por exemplo, pensamos também em indígenas ou povos quilombolas que utilizam a internet, isto é, os meios de comunicação sociais pela internet. Eles não são menos povos indígenas, menos nativos, porque utilizam da internet. O que significa dizer que a subcultura no Brasil, nós temos várias expressões culturais
que não diminuem e não inferiorizam aquelas pessoas porque elas vivem determinadas expressões ou, por exemplo, falam a sua língua nativa e a língua da colônia, por exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de subcultura. Estudantes indígenas ganham as universidades. Vejam só, o fato de indígenas alcançarem as universidades não significa que eles são menos indígenas. Pelo contrário, eles estão assimilando um aspecto da cultura brasileira, que é o estudo universitário, por exemplo, e eles têm os mesmos direitos e, por vezes, não se tornam menos povos nativos. Em menos de 7 anos, a quantidade de indígenas matriculados nas universidades cresceu mais de 5 vezes. O aumento na procura por formação acadêmica entre os povos indígenas deve-se à necessidade de formar profissionais qualificados e inseridos em contextos políticos e socioculturais e que ainda colaborem com a luta pela conquista da autonomia e da sustentabilidade de seu povo. Uma vez mais, participar de outros aspectos culturais não faz com que você seja menos indígena, por exemplo, quando você vai à universidade ou utiliza um celular. Isso é uma expressão da subcultura. Outros 2 termos muito importantes são aculturação e assimilação cultural. Vamos ler juntos aqui. A aculturação consiste na fusão de 2 culturas diferentes mediante o contato contínuo entre ambas, originando uma nova cultura. Contudo, estabelece-se a predominância de traços culturais de uma das partes. Isso ocorre frequentemente em locais de colonização. A colonização portuguesa no Brasil pode ser tomada como um exemplo do processo de aculturação, com a predominância da cultura portuguesa sobre a cultura indígena e, posteriormente, africana. Contudo, no processo de aculturação, não há a completa substituição dos elementos culturais originais, persistindo assim alguns traços de sua cultura original. No nosso caso, temos diversos termos e nomes de cidades, rios e estados que são de idiomas indígenas, bem como itens da culinária, dança e folclore. Contudo, no processo de aculturação, aqui já é a mesma parte, né? Nesse processo ocorreria também o que os antropólogos chamam de assimilação, consistindo, portanto, numa fase da aculturação, na qual as 2 culturas subsistem em solidariedade e consiste na troca e aprendizado dos hábitos, valores e crenças entre as diferenças culturais. Ou seja, nós temos o termo aculturação e assimilação. Aculturação que é a perspectiva do processo cultural que, sendo juntada, nós temos a sobreposição de um aspecto cultural sobre o outro, mas não a eliminação, e a assimilação, que consiste na fase da aculturação, que é assimilar os conceitos da cultura que prevalece, por exemplo. Mas não só a que prevalece, mas a cultura que, mesmo não prevalecendo, permanece ainda enquanto resquícios linguísticos, culinários, folclóricos naquela sociedade. Pois bem, outros 2 termos são sincretismo e transculturação. Sincretismo e transculturação. O primeiro, sincretismo, diz respeito à fusão entre crenças e práticas das culturas distintas. Por exemplo, o candomblé na Bahia encontra-se em consonância com os ritos e crenças cristãs, como podemos observar na igreja Nosso Senhor do Bonfim, onde ocorre a festa do Bonfim com o ritual da lavagem das escadarias da igreja. A cerimônia é realizada por mulheres em trajes típicos, em sinal de louvor a Jesus Cristo e aos orixás, divindades do candomblé. Sincretismo religioso, como nós conhecemos. O segundo, ou seja, transculturação,
se refere à troca de elementos culturais entre sociedades distintas. Um exemplo é a adoção de comidas tipicamente brasileiras, como o arroz e o feijão, por japoneses e árabes, e, em contrapartida, a popularização de suas comidas típicas, como a esfirra e o sushi. Então, a transculturação é uma troca de elementos culturais entre as sociedades. Ao mesmo tempo que o arroz e o feijão, típicos do Brasil, alcançam outras regiões, por exemplo, a esfirra e a comida japonesa, que não são tipicamente brasileiras, alcançam a culinária do nosso país. Ou seja, nós temos dois conceitos, sincretismo e transculturação. Por fim, gostaria de mostrar para vocês o termo culturação. O que significa culturação? A substituição de um elemento por outro se denomina de culturação e ocorre, em geral, no que se refere a elementos materiais, como a troca de métodos e ferramentas produtivas por outros mais evoluídos, como, por exemplo, a substituição da máquina de escrever por computador. Então, o termo culturação é a substituição de elementos materiais por outros. Por exemplo, o fato de nós substituirmos elementos ou máquinas menos evoluídas e ultrapassadas por mais evoluídas. Portanto, culturação é quando as ferramentas tendem a ser substituídas. Nesse sentido, nós, uma vez mais, nos aproximamos de outros conceitos-chave relacionados à cultura e que são muito importantes na compreensão acerca da cultura na sua totalidade. Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!